Nada especial. Tá todo mundo falando do ataque ideal, ó. Monte seu ataque ideal. E esquecemos de falar do Estevão também, hein, no vídeo, tá? Fica aí essa pequena correção aqui. Esqueceu de falar do Estevão, né? Até porque a publicação levava esses nomes aqui e o Caio Paulista, né? Mas eu até acredito que o Avante Porco, ele fez algo mais razoável. Não, quando você fala de ataque ideal, não tinha que ter o Caio Paulista. É bom que a gente faça essa correção aqui logo no início, né? Porque não tinha que ter o Caio Paulista, tinha que ter o Estevão. Parabéns aqui, ó. Esse aqui sim. Quando você fala de ataque, esse aqui é o ataque. Aí faltou o Luiz Guilherme também. Sempre falta alguém, né? Mas aí faltou o Luiz aí, né? E eu tinha visto isso daqui, que não é muito relevante. O Aníbal Moreno, vou deixar o like aqui. O Aníbal Moreno ganhou com sobra aqui na preferência dos torcedores. E são 4 contratações confirmadas e não tem como ser diferente disso, né? Bom, aqui seria legal para nossa discussão e seria legal para fazer um vídeo. Ontem a gente teve esse assunto. Monte o ataque do Verdão. Para mim já é um equívoco. O abraço pro Wesley, Wesley Pinheiro, tamo junto. Valeu, Wesley. Aqui para mim já é um equívoco, rapaziada. O Caio Paulista tá nessa imagem aqui. Para mim já é um equívoco. Afinal, ele é um lateral ou ele é um ponta? Porque se ele for como ponta, sinceramente, ele é o último aqui, né? Ele é o último. Então, se a gente montar o ataque baseado nessa imagem, você vê que a TNT Sports ela foi bem categórica com a gente aqui e eu concordo com ela. O Hendrick é o central. Aí você escolhe quem que vai fazer parte junto com ele, minha opinião. Né? Então, você está pensando no ataque do Palmeiras. Meio campo, tem vários jogadores operando bem. Então, não tem como pensar no meio campo de hoje, no meu ponto de vista, hoje, diferente de Aníbal Moreno, Zé Rafael, o Veiga, se tiver em condições, e também o Richard Rios. Então, para mim é muito fácil explicar isso aqui. Não sei para vocês, tá? Mas é Hendrick e Flaco Lopes na frente, com esse quarteto de meio-campistas, né? E a gente deixa para o segundo tempo, né? A questão de usar pontas e etc. Isso daí ficaria para uma segunda etapa. Agora, eu não colocaria a tal dobradinha que vocês estão falando aí na lateral esquerda e tampouco ia priorizar esse tipo de ideia num time que pode funcionar muito bem, né, com 2 atacantes. Bora falar de futebol? Bora. Já que vocês falaram que o Fragoso fez o vídeo, eu vou fazer da seguinte forma. Vamos primeiro assistir o vídeo dele e fazer uma resposta aí para ele, né? Eu não sei o que ele falou, acabei de chegar no vídeo, deixei meu like aqui. A gente assiste e aí eu monto uma resposta para ele, fechou? E não para ele, mas em cima da ideia dele. Por quê? Como ele é da TNT, quem é o parceiro ideal para Hendrick? Eu acredito que o vídeo dele deu origem a essa ideia, ou essa ideia deu origem ao vídeo dele, ou... enfim, né? Deu para entender. É uma coisa ou outra. Então vamos ver o que ele disse primeiro. Então, créditos aqui ao canal do Fragoso, tá? Aqui para nós a gente vai ver e lá pro YouTube vai subir minha opinião, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que é uma situação, inclusive, que parece besteira esse assunto, mas não é o assunto a ser definido, até porque tem mais para frente o clássico aí contra o Corinthians. Dá um joinha aí se vocês estiverem escutando o Fragoso, rapaziada. Bora falar sobre a volta do Hendrick ao Palmeiras e as possibilidades que o técnico Abel Ferreira tem dentro do seu elenco para formar duplas de ataque, como ele vem colocando em campo nos seus sistemas. E aí, qual a melhor dupla? Qual a melhor peça? Quem complementa mais, menos características? Vou falar sobre isso nesse vídeo para você tomar a sua decisão e você se tornar o Abel Ferreira da vez aqui no canal do Fragoso e chegar nos comentários e colocar qual dupla ideal para o Hendrick. Imagino que ninguém acredite que o Hendrick tenha que ficar no banco, né? A dúvida é quem joga com ele. Já ganhou um ponto, né? Pô, é isso, né? Bom palmeirense que o Fragoso não tinha como pensar diferente, né? Que susto! Eu pensei que eu juro para vocês que eu já venho preparado quando eu vou ver esse tipo de vídeo, não dele, né, do Fragoso, porque ele não é assim, mas digo quando a gente vai ver esse tipo de opinião que, não, temos que priorizar o Rony, hein? Não dá para tirar o Rony, hein, desse ataque, hein?
o Rony é rústico, o Rony é o homem Libertadores. Eu começo a ficar com medo quando eu vou ver esse tipo de vídeo, mas não, já falou que não tem como, porque não tem como, né? Quem pensa minimamente razoável sobre futebol não tem como pensar o Endrick fora, né, do ataque do Palmeiras. Impossível, né? Então é o seguinte, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e, claro, também produzo análises nas minhas redes sociais. Você está no canal do Fragoso, se não é um inscrito ainda, inscreva-se. Além disso, já deixa o like para fortalecer o trabalho e, como eu disse, no final, um comentário. Se quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora mergulhar no assunto do vídeo. Bom, o Endrick joga com quem? Essa é a dúvida. Você pode responder aí de outra forma, se você nos comentários entende que o Endrick tem que voltar no banco. O Endrick, na verdade, eu duvido que alguém projete o Endrick no banco de reservas, né? Mas eu estou partindo do princípio que o Endrick é titular absoluto e a dúvida é quem joga com ele. Hoje, quem está mais à frente nessa história é o Flaco Lopes. Eu não tenho dúvida disso em relação à minha visão. Por quê? Porque eu acho que o futebol também tem um aspecto psicológico. Claro que você tem que olhar características, funções, qual a melhor maneira de encaixar os nomes, mas o mental tem que pesar na escolha. E o psicológico do Flaco tá lá no alto. O Flaco... Queria adicionar uma coisa, vamos juntos aqui para vocês verem que eu não estou falando besteira. Eu tenho que abrir uma nova guia, pessoal, por conta essa daqui eu vou utilizar para a ideia do vídeo. Vamos aqui no perfil do Flaquito aqui, Flaco Lopes. Além de estar com a parte mental em dia, é importante falar isso. Esse cara evoluiu muito, vou deixar aqui meu like, muito fisicamente. Muito. Ele é um cara magro, né? Então, assim, ele tem isso como o biotipo dele, não tem como mudar muito isso. Se você deixar ele muito forte, ele perde mobilidade, mas ele tá muito mais forte. Ele está muito mais forte dentro do padrão dele. Então, além de ser um cara que está muito bem tecnicamente falando, é impossível hoje tirar o Flaco do time também fisicamente falando, tá? Acredito muito no Lopes, agora é o Fuerte Lopes, lembra o Fuerte Capitale, agora ele é o Fuerte Lopes. Esse só os velhos vai lembrar. Né? Fuerte Capitale, alguém pegou a referência aí? Ou só eu? Porque aí eu vou ficar triste. Se só eu peguei essa referência, eu vou ficar chateado. Mas enfim, então é importante mostrar isso, tá? O quanto ele está se dedicando, o quanto ele se dedicou para voltar melhor fisicamente falando. Vamos voltar aqui embaixo, quando ele chegou aqui no Palmeiras, tá? Ele chegou bem, aparentemente mais assim, né? Mais magrinho e tal. E você vê hoje, sim, uma evolução física dele. Então, tá bem tecnicamente e tá bem fisicamente, tá? Mas eu acho que ele é palmeirense, né, mano? Tipo assim, Kemerson, eu também nunca tive uma conversa com o Fragoso pra ele falar assim, não, Fernandão, eu sou palmeirense. É que assim, ele passou pela Web Rádio Verdão, né? Então, eu acredito que ele seja um palmeirense, né, cara? Então, assim, estou cravando, minha opinião, ele é um palmeirense, minha opinião. Só que ele é profissional, né, cara? Ele é um repórter profissional, então talvez ele não queira ter ali um carimbo em cima dele de que ele é um palmeirense. Mas pra mim ele é palmeirense. Não consigo imaginar ele corintiano, não, o Fragoso. Até porque o canal dele fala muito mais do Palmeiras, que ele é um setorista do Palmeiras. É palmeirense, mano. Tem boas ideias, é palmeirense, vai por mim. Tem boas ideias, é palmeirense. Quase certeza. Se eu errar, ele me enganou muito bem, tá bom? Mas é natural, nem todo mundo da mídia tradicional tem o desejo de... Eu vi um debate do Mauro César sobre isso. Isso aqui dava um vídeo absurdo. Ele falando sobre isso. Todo mundo sabe que ele é flamenguista, né? Mas a opinião dele sobre isso, sobre a parte profissional e a parte de emoção, né? Entendeu? Enfim. O Flaco foi desejado pelo River Plate, mesmo uma temporada que ele viveu poucos minutos em campo, teve bons números com os poucos minutos que esteve em campo. Vamos lembrar que a média dele, por mais que tenham sido 40 jogos e 8 gols marcados em 2023, quando a gente olha para os minutos em campo, o Flaco tinha uma média ali de 130 minutos em média para colocar uma bola na rede. É média de Paulinho, do Atlético Mineiro, é média de Suárez, no Grêmio, média de Pedro no Flamengo. Então a média é muito boa. Ele tem ganhado mais minutos nessa temporada e tem
conseguido colocar muitas bolas na rede, já é o artilheiro do time ao lado do Rafael Veiga. Em 6 jogos que ele disputou, colocou 4 bolas na rede, ou seja, tá muito bem. O psicológico tá lá em cima e vai jogar com o Endrick, na minha opinião, dentro do que eu projeto como uma dupla de ataque ideal. E o que o Flaco e o Endrick podem fazer juntos? Bom, a gente está falando de confiança em alta, não do Endrick especificamente, tá? Mas do Flaco. O Endrick vem abalado por conta do sul-americano, não há dúvida, na seleção brasileira. Mas... Kemerson, eu só não concordo com esse último... A sua análise é muito boa, até o apesar de ter cara de trica. Eu não julgo as pessoas pela aparência, cara. Eu julgo as pessoas pelo conteúdo. E por que ele tem cara de São Paulino? Vamos mais a fundo nesse debate. Por quê? Por que ele tem cara de São Paulino? Eu entendi a brincadeira, mas esse caminho eu não vou, entendeu? Esse caminho eu não vou. Acho que as pessoas não têm cara de São Paulino, como não tem cara de palmeirense, como não tem cara de corintiano. As pessoas, elas são individuais, entendeu? Vão pela ideia, né? Não importa se ele tem cara de São Paulino, cara disso, cara daquilo. Não importa é a capacidade de ideia da pessoa. O próprio Abel diz que tem mental forte e com isso vai chegar para jogar e vai separar a seleção do que é o Palmeiras. E o Flaco, ele ajudaria o Endrick justamente naquela ligação que o Abel fala de um segundo atacante. Por quê? Porque o Flaco gosta de sair bastante da área. O Endrick gosta de atacar muito a área. O Flaco gosta de construir. O Endrick é bastante completo também. Mas, olhando para a dupla que vai estar ao lado do Endrick, o Flaco, pela altura que tem e pela envergadura que tem, é um cara que protege bem a bola, protege bem, ganha bem os duelos, porque tem envergadura para abrir os braços. Queria adicionar uma situação aqui, tá? Para quem for assistir o vídeo do Fragoso completo, depois lá aqui no YouTube, tô falando assim porque o vídeo também tá no YouTube, tá? Eu tô gravando fora do YouTube, mas o vídeo tá aqui no YouTube. Foi o que faltou pro Endrick até agora, na verdade. É um companheiro de ataque que seja um centroavante. Para esse centroavante ter essa característica para segurar uma bola no ataque, para o Endrick servir de opção para passar por dentro e esse centroavante também ser um centroavante de assistência. Eu acho que o Flaco tem total capacidade de fazer isso. Então é possível pensar hoje o Endrick e o Flaco juntos também por essa característica de um complementar o outro, de um casar bem ao outro, né? As características. Então eu acho que isso até aqui, tá? Faltou ao Endrick, inclusive, porque o Endrick normalmente tem caras que disparam junto com ele. Né? Não é muito a característica do Flaco. Por isso que eu acho que quem tem que disparar é o Endrick. É como você pensar Paulo Nunes e Oséias, é como você pensar Edmundo e Evair. Tá? Para mim é mais ou menos esse casamento de características de um atacante e de um segundo atacante. Isso para mim faz total diferença, eu acho, até para ver um melhor futebol do próprio Endrick. Tem a altura para ganhar uma bola mais alta e com isso ajudar a, por exemplo, numa casquinha, numa jogada em que o Palmeiras está tendo dificuldade de construir com a equipe adversária toda recuada. O Flaco pode ser o cara que no momento em que essa equipe que está toda recuada deu uma avançada, vem um lançamento para quebrar linhas, você lança essa bola, o Flaco pode ser o cara que vai desviar para o Endrick que já está disparando em direção do gol. Então a gente está falando de um cara que pode também ser útil no momento em que um time muito recuado tá ali, você tem o Endrick, que é muito completo, e o Flaco para atacar as bolas de cabeça dentro da grande área. E se é diante de uma equipe que está marcando bastante alto e o Palmeiras não está conseguindo construir, não está conseguindo gerar volume de jogo no toque, digamos assim, associativo, com o time todo participando da jogada, você tem a altura do Flaco e a envergadura do Flaco para quebrar as linhas no lançamento e o Flaco de cabeça ganhar para colocar o Endrick na cara do gol. Então você tem essas perspectivas. É uma dupla que vai ter um segundo atacante que vai ajudar o Endrick a atacar bastante a profundidade com a velocidade que tem. Outra dupla que o Abel pode colocar é a dupla Endrick e Rony. E aí a gente muda. Aqui, rapaziada, me desculpa, para nós aqui, para o nosso debate, essa daqui eu não quero ouvir, não. Eu quero falar sobre o que eu acho aqui também e ver a opinião de vocês. Sobre Endrick e Rony, essa eu não quero ouvir como opção, não, porque não é a minha opção. Então, como o vídeo se fala, né, de qual a melhor opção, e a gente pode falar de variáveis, e eu acho que as variáveis, elas ganham no aspecto de mudar a característica de formação. Porque quando você olha o Endrick e o Flaco e olha quem está em volta como característica, para mim são todos jogadores de lado. Então você vai priorizar um jeito de atacar
quando você tem com o time titular, e você pode, no segundo tempo, tirar um homem de meio campo, é muito simples, tira um homem de meio campo e coloca um homem de ataque, tá? Quando você precisar mudar esse sistema eventualmente para um 4-3-3. Ainda também é impossível falar assim, quem você escolheria, tá, para jogar ao lado do Endrick, que está aqui o post. Eu queria adicionar uma situação. Qual é o trio de ataque também podia ser a pergunta. Não precisa engessar uma ideia só em 2 atacantes. Pode ser 3. Pode ser 3. E aí, é claro, né? Nessa imagem aqui, para mim é muito claro, faltou o Luiz Guilherme aí também. Mas tudo bem, eu imagino que quem bolou a arte não pensa no Luiz, até porque o próprio treinador não vê o Luiz Guilherme ali como um ponto fundamental, né, rapaziada? Então, assim, o que eu penso esses jogadores que estão em volta do Endrick, menos o Flaco, são todos jogadores de corredor. Eles têm pouca assim, intimidade por dentro. E dos que têm intimidade por dentro, que pode ser também um segundo atacante, ele se chama Lázaro, só que ele não estreou. Então o Lázaro, quando ele estrear, a gente vai perceber que ele tem essa facilidade também de chegar para fazer gol e vai ocupar a área até com mais facilidade do que o Breno e do que o Caio Paulista. Já o Rony, ele tem as credenciais, sim, de já ter sido esse centroavante na mão do Abel e sabe jogar dentro desse sistema. Agora, eu colocaria numa segunda opção e ainda assim, tá? A minha segunda opção, diferente do que o Fragoso colocou, ganharia o ataque o Breno e não o Rony, tá? Eu acredito que quando você fala de eficiência, o Rony, para mim, é no máximo ali a terceira opção dessa ideia. Então, na verdade, assim, se ganhar agora a volta do Endrick, seria a quarta. Se você está falando de eficiência, para mim, Endrick, Flaco, Breno e Rony. Quando o assunto é eficiência, tá? Você ter poucas oportunidades, naquela oportunidade que você tem, você converte a gol. O Breno e o Rony andam lado a lado. Mas nesse quesito, no meu ponto de vista, em eficiência, o Rony é a quarta opção. Se o Lázaro jogar o que pode jogar, talvez ele vire a quinta opção em eficiência. Agora, a eficiência e a eficácia para o Abel, rapaziada, é muito diferente do que a gente acha como ideal para nós. Para nós, eficiência está linkado ao cara fazer gol, mas o quanto ele tem a capacidade técnica de resolver problemas. O Rony faz seus gols, só que o Rony entrega um outro tipo de eficiência para o Abel. Podemos, inclusive, aqui discutir isso, porém, essa eficiência é a marcação de saída de jogo, o quanto esse atleta se dedica dentro de campo, né, pro sistema. Então, se aqui o bate-papo fosse quem se dedica mais para o time, cara, o Rony ganha, eu acho. Eu acho que o Rony e o Breno ganham nesse aspecto. O Caio Paulista, falando de parte física, também parece ser um jogador muito bem resolvido nesse quesito, atlético físico. Mas técnico a gente já percebeu que o Caio Paulista também não pode ser cogitado como uma dupla de ataque, né? Ou seja, vamos pensar ali ao lado do Endrick e Caio Paulista. Difícil, né? Difícil você pensar que isso pode dar certo. Você vai ter o Caio Paulista de um lado, o Endrick do outro e o Veiga chegando por dentro. Pode ser que em alguns jogos, né, isso faça algum tipo de sentido, como a 5-4-1 que o Abel já colocou fez algum tipo de sentido. Agora, não é o que a gente quer ver no clássico contra o Corinthians e talvez não é o que a gente quer ver nem hoje contra o São Bernardo. O que seria o sistema com 5? Piquerez de um lado, Marcos Rocha do outro, os 3 zagueiros, aí o Aníbal, 2 homens de meio campo e 2 homens no ataque. Dá para jogar assim? Até dá. Só que é o que a gente tem de melhor, mas não é mesmo. É aí que tá a questão, tá? E para quem chegou aqui no vídeo agora, eu vou pedir, rapaziada, para deixar o like, se inscrever no canal e a sua opinião é importantíssima aqui pro crescimento também do nosso debate. Tamo junto!